Irmãos, fecha teus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem falado conosco, através de cada versículo citado, através das orações, dos louvores, através das ofertas, e eu te peço, Espírito de Deus, continua falando conosco, Pai. Eu creio que o Senhor ainda tem um pouco mais, uma porção a mais para nós nessa noite. Por isso, Pai, que todo o cansaço caia por terra, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos e o nosso coração seja aberto para que possamos ouvir e guardar a semente em nosso coração, Senhor. E assim, Pai, possamos crescer todos os dias. Senhor, eu anulo toda a ação contrária a este lugar, todo espírito humano, todo demônio, Senhor, contra este lugar. Nós agora amordaçamos e anulamos, expulsamos em nome de Jesus deste lugar. E te pedimos, Espírito de Deus, fala conosco, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, é interessante, não é? Quando você lê Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, para alguns é muito conhecido, é a passagem onde Jesus diz assim, olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Em meu nome, vocês, se tomarem alguma bebida mortífera, não lhe fará dano algum. Ou seja, Cristo está dizendo que quando nós nos lançamos na obra dele, todas essas coisas têm que acontecer. Mas nunca se falou tanto de Jesus como se fala nos dias de hoje, sim ou não? E essas coisas, esses sinais são cada vez mais escassos, não é? E às vezes nós alegamos que isso é porque o povo não quer saber de nada, mas o povo nunca quis saber de Deus. Isso é desde o começo do mundo, desde o começo do mundo. Então, por que será que essas coisas acontecem? E eu vou te dizer, nós vamos ler. É porque não há mais zelo pela palavra de Deus. Não há mais zelo por Cristo. E Cristo é a palavra que cura. Amém? Cristo é a palavra que cura. Zelo, irmão, significa cuidado. Significa servir a Deus, servir ao próximo, obedecer e praticar aquilo que você aprende. Porque uma das maiores faltas de zelo que nós vivemos nos dias atuais é este. Você prega, você ensina, você ouve, mas eu te pergunto, quanto do que você ouve você pratica? Isso é falta de zelo. Ao ponto que a tua carne fala tão alto que você tem uma frase que todos nós falamos, não é? Eu não vejo assim, eu não acho assim. Mas se fosse para ver assim e achar assim, a gente rasga a Bíblia e cada um segue aquilo que acha. Porque não foram essas coisas que nós vivíamos lá no mundo? Cada um vivia e fazia o que achava correto? Então, às vezes, o que nos falta é falta de zelo, essa falta de cuidado. Quando nós temos esse zelo com as coisas de Deus, e grava bem, quando falamos as coisas de Deus, estamos falando de tudo, da obediência. Irmãos, é aquela história, fé não é um sentimento, fé é obediência. Sabia disso? É interessante, eu até compartilhei um vídeo, não sei para quem, do apóstolo Lamartine, ele falando sobre isso. Isso é uma realidade, irmãos. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, você acha que ele estava sentindo assim aquela emoção? Eu vou matar meu filho. Ele foi por obediência e foi-lhe dado o título de pai da fé. Então nós precisamos tomar cuidado. Tudo é falta de zelo. Nós ouvimos, nós lemos, nós assistimos, mas poucos damos importância àquilo. E por causa disso as coisas não acontecem, nem na vida daquele que nós falamos de Deus para ele, e nem em nossas vidas, porque isso é recíproco. Quanto mais eu falo, quanto mais eu faço as coisas em prol do reino de Deus, maiores os sinais que Deus fará através da minha vida. Então é uma via de mão dupla. Agora, vai lá em Mateus capítulo 21, verso 12.
nós veremos, irmãos, algo interessante, porque hoje a falta de zelo pela palavra é tão grande, que aquilo que é errado não me incomoda mais, sabia? Aquilo que é errado não me incomoda mais, ou por timidez, vamos dizer assim, né? Na verdade por covardia, ou por comodidade, eu finjo que eu não sei do que a pessoa está falando ou fazendo. Isso é falta de zelo, é falta de cuidado. Mateus 21:12 diz assim, acharam aí? Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo, e ele os curou. Agora vai comigo lá em João capítulo 2, é a mesma passagem, amém? João capítulo 2, lê comigo aí o verso 15, João 2:15. Diz assim: Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Amém? Você poderia também traduzir assim: a preocupação com a casa de Deus será minha ruína. No grego, é assim que está escrito, literalmente. A preocupação com a casa de Deus será a minha ruína. Olha que coisa de maluco. Por quê, irmãos? Toda vez que alguém realmente é zeloso pelas coisas de Deus, e lembre-se, zeloso pelas coisas de Deus, não é você ser religioso. Lembra do domingo? A gente tem que tomar cuidado. Automaticamente será a tua ruína, para os homens, não para Deus. Porque as pessoas não gostam, o mundo não gosta de gente que é zeloso pelas coisas de Deus. Porque a palavra é clara: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. O problema é que o mundo entrou na igreja. Porque onde é que Jesus estava, irmãos? No templo. O mundo, a ganância, a cobiça, os interesses pessoais entrou no templo. Então o zelo, irmãos, começa pela casa de Deus. Se nós não somos zelosos com as coisas de Deus, lembra? Zelo é cuidado. Então, cuidado em obedecer, cuidado em servir a Deus, servir ao próximo, cuidado com as coisas, tudo que diz respeito ao teu testemunho de vida, tudo que diz respeito a Deus. Isso é zelo. E é interessante porque Cristo é a palavra que cura. Irmãos, o chicote aqui significa a palavra de Deus. Então aqui o chicote para nós, profeticamente falando, é a palavra de Deus. Porque a palavra também é tratada como uma espada que corta. Então a palavra também em outro lugar diz assim que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça ou despedaça a pedra. Então o chicote ali representava a palavra de Deus, representava aquilo que Jesus estava falando. Porque alguma coisa precisava ser feito naquele lugar. Agora entenda, hoje existe a igreja física e existe o templo, que somos nós. Então a palavra, como um chicote, tem que bater e tem que expulsar de nós tudo aquilo que é do mundo. Os cambistas e vendedores, irmãos, significam as nossas intenções e motivações. Qual é a sua intenção? Qual é a sua motivação quando você se tornou um cristão?
ou quando você vem à casa de Deus? Porque eu costumo dizer assim, né? Culpar a igreja e o pastor é fácil. Porém, nos esquecemos que se tinha quem vendia, é porque tinha quem comprava. E o exemplo que eu amo e sempre falo é da questão dos ferro velho, dos desmanches de carro. Irmãos, a maioria dos roubos de carros são para desmontar e vender as peças no mercado paralelo. Então, se há muito roubo de carro, é porque há mercado para essas peças. Então, alguém está comprando essas peças. Então, como é que nós vamos diminuir o roubo de carros? Sendo honestos com Deus. Não comprando aquilo que não tem procedência. Porque tem desmanche que é legalizado, tem nota fiscal. Aí você vai e compra uma peça porque é mais barato, ou você não está achando. Só que você sabe que aquilo não tem nota. Aí vem a pergunta: quanto sangue foi derramado para aquela peça chegar na sua mão? Preço de sangue, porque muita gente morre no assalto. Então, irmãos, não se iluda. Isso é uma coisa muito séria. Só tem quem roube porque tem quem compre o produto do roubo. Então, aqueles cambistas e vendedores representam as intenções e motivações que nos move para fazermos ou irmos à casa de Deus. Por que você serve a Deus? Porque se você serve a Deus realmente porque você ama a Deus, da sua boca não sairiam palavras de por que só eu faço? Eu estou assim, eu estou assado. Você teria como um privilégio, no meio de mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus escolher você para fazer, nem sequer para abrir a porta da igreja. Deus escolheu você. Isso é um privilégio, irmãos. Todo mundo desejava fazer parte do ciclo interno de um rei, sabia? Irmãos, ser o copeiro do rei era um posto de honra. Abrir as portas era a guarda real. Era o lugar mais importante, porque gente que às vezes tinha posses, tinha que marcar uma audiência e ficava meses para ter acesso ao rei. Quando você entende isso e você serve com alegria, você tem acesso ao rei o tempo todo. O tempo todo, porque tudo é dele, sim ou não? A cura dos enfermos que nós lemos representa as nossas necessidades. Porque cada um de nós temos algum tipo de necessidade, irmãos, ou muitas necessidades. Então é interessante que Jesus expulsa os cambistas, faz o que tem que fazer e depois começa a curar as pessoas. Então, aquela cura ali, espiritualmente, profeticamente falando, simboliza as nossas necessidades. Porque a maioria de nós, irmãos, vamos à casa do Senhor porque temos alguma necessidade. Isso não é errado, mas não pode ser a motivação primária. A motivação primária é, com cura ou sem cura, com dinheiro ou sem dinheiro, eu me alegro quando eu chego na casa do meu Senhor. Como diz uma música, não é? Aí um louvor, se Deus curar, Ele é Deus, e se Deus não curar, Ele é Deus. Ou continua sendo Deus. Agora, irmãos, a palavra de Deus é uma arma que confronta nossas intenções e motivações. A pergunta é por quê? Porque a palavra é Cristo. João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós sabemos que João aqui está falando de Cristo. Amém? Então, a palavra é Cristo. Se nós formos zelosos pela palavra, estamos sendo zelosos por Cristo e em Cristo. Então, muitas coisas mudam, irmãos. A obediência, irmãos, o temor é o princípio de toda sabedoria. Deus não se alegra e não está preocupado com, como ele disse lá, Samuel disse para Saul, com a gordura de carneiros, mas em que se obedeça.
porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, e obedecer a palavra de Deus é uma questão de fé. Se eu, se você, se nós não conseguimos obedecer a palavra, é porque não sabemos ainda o que é fé. Falamos de uma fé que não conhecemos. Porque a coisa mais difícil que tem, irmãos, é você obedecer a palavra. E nós sofremos porque não obedecemos. Essa é a verdade. Do que se queixa o homem, a não ser dos pecados que comete. Nós sofremos, irmãos, porque não obedecemos. Se você for olhar a Bíblia, até na questão de saúde, irmãos, Deus ensinou o povo a questão até de leis de sanitarismo, sabia? Quando você lê a história da Bíblia, Deus disse para Moisés até como deveria ser, quando a pessoa fosse evacuar, o que devia enterrar, não poderia ser muito perto do arraial. Você sabia que na Idade Média, eu não lembro se foi quando teve a peste negra, ou alguma coisa do tipo, os judeus eles foram perseguidos, mortos muitos deles, porque o resto do mundo, incluindo os católicos, porque Roma dominava tudo, diziam que os judeus eram de Satanás, e foram eles que trouxeram a praga, porque eles não morriam da doença. Agora, diga por que eles não morriam da doença. Porque era costume do povo judeu, Deus ensinou eles a fazer o quê? Antes de levar a mão na boca, antes de comer, eles tinham que lavar as mãos. E o resto do mundo, tinha gente que tomava 2 banhos, um quando nascia e o outro quando ia casar, na vida. E a gente fica olhando aqueles filmes de Idade Média, nossa, aquele povo cheiroso, com cabelo com gel, irmãos, a coisa era feia. A coisa era feia. Aquele povo não tinha higiene nenhuma. As latrinas ficavam lá, nos palácios tinham buracos onde eles jogavam no meio da rua. O judeu não, o judeu era limpo. Por que será que Deus falava assim, olha, se você tocou em algo impuro, você está impuro até o final do dia, você vai, toma um banho, depois você está purificado. E nós ficamos só no espiritual. Como é que Deus ia explicar isso para um povo pré-histórico, vamos dizer assim, irmãos? Ele colocou como leis espirituais. Os sacerdotes tinham que se lavar, tinham que passar nas águas, nos tanques que tinham. Aí nós falamos, ali simboliza o batismo, mas também simboliza pureza, porque depois se o sacerdote colocasse a mão em alguém, aquela pessoa não seria contaminada com nada. Então Deus ensinou tudo. A alimentação, quer ser saudável, segue a Bíblia. Tudo está na Bíblia, irmãos. Então Cristo é a palavra, Cristo é tudo. Se você quer ter êxito na sua vida, seja para falar de Jesus, seja para viver o que a Bíblia diz em sua vida, obedeça a palavra de Deus. Porque quando você faz isso, todo tipo de bênção e de dom vem sobre você. Por exemplo, cura. Nós não vamos entrar muito, porque senão fica longo. Cura. Quando você lê lá, Mateus capítulo 8, verso 8 do centurião, o verso 8 diz assim, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. O que é que é curar o servo, irmãos? Uma palavra. Porque Cristo é a palavra que cura. Então você quer ter o dom de cura? Você quer ser curado? Seja lá em que área for, porque existem coisas que não são somente físicas, existe problema de sentimentos, existe problema financeiro. Seja alguém que tem zelo pela palavra. E quando a palavra fala algo, obedeça. Esse zelo faz com que a palavra se torne viva e eficaz em sua vida. Quer outra coisa? Fé. É interessante que Romanos 10, 16 diz assim, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem?
Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, quantos de nós realmente damos ouvidos à mensagem? Quantos de nós, daqui 2 dias, lembraremos do que foi falado hoje? Primeiro erro: todo cristão que sabe ler e escrever deveria ter caneta e papel e anotar tudo o que ouve. Porque diz a ciência que você normalmente só consegue guardar 20% do que você escuta. Mas se você começar a escrever, isso dobra. Talvez quando você sair daqui, você não lembre mais do que foi falado. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, irmãos, se nós não temos cuidado de guardar, e entenda, guardar a palavra não é só ouvir, é praticar o que você está ouvindo. É se indispor com o mundo. Como é que você quer ter fé? Como é que eu sei que a fé funciona? Quando eu exerço o que está na palavra. Senhor, a tua palavra diz assim, então eu farei assim. E espera. Por isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Essa falta de zelo pelas coisas de Deus, essa facilidade do Google, é muito perigosa. Porque hoje você não quer estudar a Bíblia. Você vai falar assim: ok, Google, tal coisa. Aí a IA te responde: tal coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos dizer que seja verdade. Daqui mais uma próxima geração, daqui mais 10, 20 anos, já não se lê mais Bíblia. Tudo que aparecer na IA, você terá como verdade. A pergunta é: será que é verdade? Porque a palavra diz assim, que nós não temos que guardar a palavra na IA, nós temos que guardar a palavra no coração. Então nós vamos tomar cuidado, porque se fala muito de Deus, mas se pratica pouco daquilo que se ouve e que se lê na Bíblia. Se nós não temos zelo pela palavra, pela mensagem que é pregada, irmãos, quantos de nós, mal tenta ficar ali prestando atenção? Quantos de nós, na hora da palavra, temos a capacidade de ficar conversando com alguém do lado? E aí você, no seu engano, você pensa assim: eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé, porque eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, e nada acontece. Porque fé não é sentimento, fé é obediência, é zelo à palavra de Deus. Os maiores homens de fé, chamados homens de fé, irmãos, e eu não estou falando do período bíblico, do período de 300 anos para cá, eram homens que passavam dias e horas debruçados, estudando e escrevendo sermões. Os sermões de 100 anos atrás, 50 anos atrás, era para falar no mínimo em 3, 4 horas. Hoje, 30 minutos e você já começa a encher linguiça porque não tem mais conteúdo. Você não estuda, você não debruça. O apóstolo Norman, o fundador de Cristo Centro, o apóstolo Dario, o apóstolo Rubens costuma falar que o Norman era assim: todo dia ele tinha no mínimo um período de 3 horas de leitura bíblica. Ele orava por 1 hora de joelho, não falava com ninguém, não queria dar bom dia nem para a mulher, para ninguém. Levantou 1 hora de joelho e 3 horas estudando as Escrituras. Aí você quer ter a fé e o dom que aquele homem tinha. Se você pegar o manual de libertação que aquele homem escreveu, irmãos, eu não sei de onde ele conseguiu tanto versículo que fala de libertação. É fantástico. Então, um homem que discipulou e lançou no mundo vários famosos que você vê por aí. E você nem imagina que passaram por Norman Parrish, por Cristo Centro. Você nem imagina.
Então, se você não dá crédito à palavra, não há fé. Se você tem zelo, tem crédito pela palavra, a fé, ela brotará em você. Amém? Salvação. Olha quanta coisa vem pelo zelo. Paulo diz que, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz convicção para a salvação. Então, irmão, se você crê, se você dá crédito, se você tem zelo pela palavra, e quando você fala, não da boca para fora, mas do fundo do teu coração, aquelas palavras se tornam realidade. Muitos de nós cristãos não temos certeza de nossa salvação. Ou achamos que estamos salvos, mas a nossa conduta não é de alguém salvo. Lembram? Ninguém é salvo pelas obras, mas as minhas obras dizem se eu sou salvo. Porque um cristão genuíno, irmãos, que é lavado e remido no sangue de Jesus, que tem convicção de sua salvação, ele tem uma conduta diferente. Ele tem zelo pelas coisas de Deus. Então, irmãos, olha quanta coisa, libertação. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí o que acontece? Por falta de zelo, nós achamos que simplesmente uma oração de alguém vai nos libertar. Pode nos libertar de um demônio, porque em nome de Jesus o demônio se manifesta e vai embora, quando se manifesta. Mas quando você entende o que é libertação, irmãos, uma mudança de caráter, uma mudança de vida, é só a palavra pode fazer isso. Ninguém pode convencer o homem de se libertar a não ser a palavra de Deus, que é Cristo. Quer outro? Equilíbrio emocional. Esse eu quero ler com você. Hebreus 4:12. Se tem uma coisa que está faltando no povo de Deus hoje, é equilíbrio emocional, irmãos. Não se iluda. Os crentes hoje, eles simplesmente jogam a toalha. Eu não estou falando quando você grita com o cachorro, não. Eu estou falando de coisas mesmo que por bobagem você estraga a sua vida. Hebreus 4:12, abre aí comigo. Eu estou com uma outra versão, mas eu vou ler com você na NVT aqui. Diz assim, Hebreus 4, verso 12. Pois a palavra de Deus, quem é, irmãos? A palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Equilíbrio emocional, irmãos. Quando você tem zelo em obedecer a palavra de Deus, que é Cristo, quando vem uma situação, você traz à memória a palavra. Então você não perde a sua postura, você não perde o seu equilíbrio das suas emoções. Quando você está muito aflito, você lembra que o salmista disse, por que te abates, ó minha alma? Quando você está com problema de dívidas, você lembra que Deus é dono do ouro e da prata. Quando você está enfermo, você lembra que Deus te fez e Ele tem poder de te curar quando Ele quiser. Ainda que um médico venha e te dê uma sentença, porque aí é que entra a falta de fé e de zelo. Você pode falar isso, irmãos, mas quando um médico chega e diz, olha, você está assim, ai meu Deus, se você tem zelo, e você deu crédito à mensagem, você leu que a última palavra vem do Senhor, que muitos são os planos dos homens, mas a última palavra vem do Senhor, sabe o que você faz? Você diz assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Não importa o que você diga, eu vou obedecer, vou tomar o remédio, mas a minha cura, a palavra final vem do Senhor, e eu não morrerei dessa enfermidade. Ah, você não diz, você fica, porque agora? Já aceitou, irmãos. Aí você vai para Mateus 18, que diz o quê?
o que dois concordarem sobre qualquer assunto. Você selou e Deus assinou lá no céu a sua morte e a sua desgraça. É isso que nós não entendemos. Isso é zelo, isso é equilíbrio emocional. Fé e razão dá para coexistir, irmãos. Você não vai maltratar ninguém, um médico, mas quando você é aquilo que todos nós sabemos e falamos. Você está lá no médico, está lutando contra um câncer. Se o médico chega e diz, você vai morrer daqui 1 mês, pronto. Em 2 dias você morre. Porque você aceitou a sentença. Pode ser que você morra. Mas, como diz o ditado, se é para entrar na guerra, se é para morrer, vou morrer de pé. Vou morrer lutando. Enquanto a vida é esperança. Irmãos, uma das passagens mais incríveis, e a gente não entende porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era falho como nós. Davi cometeu assassinato, Davi adulterou. Mas quando Deus disse para ele, através do profeta, o teu filho vai morrer, ele não fica vivo. O fruto desse pecado vai morrer. Davi jejuou, Davi orou, não se lembra se foi 5, se foi 6, quantos dias Davi não comia, não bebia. Enquanto o menino suspirava, Davi estava orando. Quando veio a notícia que o menino morreu, ele se levantou, tomou banho e foi comer. Em outras palavras, porque Davi disse, não fiquem preocupados não. Enquanto o menino estava vivo, eu clamava pela misericórdia de Deus. Vou trazer para você com as palavras que Deus me deu. Enquanto há vida, há esperança. Não importa a notícia que vem, a tragédia que vier, traga a sua memória, enquanto há vida, há esperança. Porque Deus pode fazer até o que está morto ressuscitar. Deus pode permitir que algumas coisas sejam mortas, enterradas na sua vida, mas Ele também pode te dar tudo em dobro, como foi em Jó. Então você precisa ter esse zelo por Deus, pela sua palavra, dar ouvido à mensagem, para que você crie. Irmão, se tem uma coisa que destrói o cristão, é falta de controle, é falta de domínio próprio. A coisa é tão séria que Deus decidiu fazer um dom chamado domínio próprio. Para você ver como o ser humano não consegue ter domínio próprio. Tem que ser um dom que vem do céu. E a falta de domínio próprio, o equilíbrio emocional, é que destrói a maioria de nós. Por falta de domínio próprio, você perde a cabeça, perde a conta do serviço. Às vezes era um bom emprego. Por falta de domínio próprio, você joga ministério por ar, porque não é o que você quer. Você gera tantas situações na sua vida, faz um casamento errado, porque você não obedece à palavra. Então, irmãos, equilíbrio emocional. Quando você lhe falta isso, é porque não estamos dando crédito à mensagem. Não estamos tendo zelo pela palavra de Deus. Nós ouvimos como o mercador entra aqui e sai aqui. Esse é o problema, irmãos. E isso é muito perigoso. Você sabe qual é uma das maiores dificuldades de se formar um ministro de libertação? Não é ensinar. Ensinar libertação é fácil, irmãos. Viver libertação é difícil. Sabia? É muito difícil. Porque você tem que negar a si mesmo. Você tem que ser alguém confiável. Você tem que ser alguém que dá crédito à palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você vestiria, se você tem uma filha, você vestiria ela de pombagira? Sim ou não? Vestiria ou não? Não. Mas você veste ela de Mulher Maravilha. Quem é a Mulher Maravilha? Diana dos Efésios, Astarote, rainha dos céus. Quem é mais perigosa, Diana dos Efésios ou a pombagira? Na hierarquia espiritual, quem é mais poderoso? Qual é a história de Diana? A filha de Zeus, Zeus para nós é Satanás, com uma amazona, uma lésbica.
porque as amazonas eram lésbicas. Elas só tinham contato com o homem para reproduzir. E nasce a salvadora do mundo, Diana dos Efésios. Aí você pega a sua filha, veste ela de Mulher Maravilha, ai que coisinha linda. Cuidado, olha como é que está o mundo. Agora, se eu sou um ministro de libertação, eu vou ter que dizer para minha filha, quando ela é pequena, você não veste isso. Porque como é que eu vou orar por alguém que coloca lá na ficha assim, olha, eu já vesti de coisa assim, 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 se eu permito aquilo? Mentira não é dizer que eu não estou. Mentira é quando eu falo para as pessoas fazerem aquilo que eu não estou disposto a fazer. Então, irmãos, tudo é falta de zelo pela palavra de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é zelo. Olha que coisa interessante. Se você tiver zelo, guardar a palavra de Deus na sua vida, você consegue dizer não ao pecado. Qual é a única forma de você dizer não ao pecado? Tendo zelo pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 11. Se você quiser ler, leia. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E eu vou parar aqui, porque senão nós vamos longe. Então, para a gente terminar, vai lá em João capítulo 21, verso 6. Irmãos, Cristo é a palavra que cura. Se você der ouvido à palavra de Cristo, você prospera, você vive aquilo que você passou 20, 30 anos, você vive em um dia. Porque Deus tem poder. A palavra diz que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. João 21, 6, abram aí. A palavra, irmão, se nós tivermos zelo e procurarmos viver o que a palavra ensina, pode ter certeza que muita coisa muda. Não que você não terá mais problemas, mas você terá muito mais vitórias. João 21, 6 diz assim: então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Amém? Irmãos, Jesus veio para restaurar Pedro, e de quebra todos aqueles que decidiram seguir Pedro, porque Pedro não estava sozinho. Por causa do que aconteceu, todo mundo sabe, Cristo morre e ressuscita. Pedro ficou desanimado, e Pedro ali desistiu de tudo. Pedro ali agora, irmãos, viu todas as áreas de sua vida serem atrofiadas. Ele regrediu de pescador de homens para pescador de peixes. Ele voltou à sua velha vida. E eu te pergunto, quantos milhares e milhares de cristãos, quantos cristãos você conhece e eu conheço, que saíram do pecado, serviam a Deus e hoje voltaram ao pecado? Falta de zelo pela palavra. Em algum momento você decidiu, você fez uma escolha em não obedecer a palavra. Pedro viu todas as áreas de sua vida serem atrofiadas. E o duro é que ele voltou à velha vida, mas é interessante porque ele se tornou um profissional sem êxito. Pescou a noite inteira e nada apanhou. E talvez você esteja como Pedro, não é? Quais são as áreas da sua vida que estão estéreis? Que em algum momento, isso é falta de zelo, irmãos.
Agora entenda, a misericórdia de Deus, ela está sobre nós. Enquanto Deus estiver falando conosco, é sinal que Ele está disposto a mudar as nossas vidas, a nos dar uma nova chance. Porque Jesus falou: ei, pegaram alguma coisa? Não. Eles não sabiam que era Jesus, eles viram um homem falando. E ele disse: olha, lança a rede do lado direito, vocês vão pegar. Voltemos a Isaías. Quem deu crédito à nossa mensagem? Por que será que no meio de uma multidão numa igreja, um ou outro cresce e a maioria continua estagnado? Pode ter certeza, esse um ou outro deu ouvido, teve zelo por aquilo que ouviu e decidiu praticar. Então, irmãos, nós precisamos parar. Quais são as áreas da minha e da tua vida que estão estéreis, que não prosperam? Porque em algum momento, por falta de zelo, lembra? Fé, equilíbrio emocional, cura, libertação, seja lá o que for, em algum momento, você decidiu não continuar obedecendo a palavra. Você não se desviou, Pedro não estava desviado. Pedro estava abatido, triste, amargurado, cansado, fadigado, se sentindo um fracassado, um derrotado. E depois de pescar a noite inteira e não pegar nada, eu imagino que o fracasso dobrou. A sensação de incapacidade dobrou, triplicou, multiplicou. E conosco não é diferente, irmãos. Será que só eu às vezes me pego assim: meu Deus, mas Senhor, eu não sei mais o que eu faço? Será que é só eu que às vezes fico assim, irmãos? Às vezes eu estou dirigindo sozinho e fico conversando. Quem passa lá pensa que eu estou doido. Porque é comum, é normal você às vezes se sentir fraco. Mas se você zela pela palavra, você automaticamente, quando começa a vir muito esses pensamentos na minha mente, eu digo: está amarrado, Satanás. Porque quando penso que sou fraco, forte sou. O meu Deus tem poder de mudar todas as coisas. Você tem que entender que Cristo, o próprio Cristo, combateu Satanás com a palavra. Crie, por isso falei. Porque isso não são pensamentos normais de um cristão, irmãos. Pensamento de morte, pensamento de fracasso, pensamento disso. Isso não é pensamento de um cristão. Se a alegria do Senhor é a minha força. E eu te pergunto, quando é que Deus não está alegre? Essa história de um Deus ranzinza, carrancudo, irmãos, é conto de fada, é Papai Noel. Então nessa noite, o Senhor nos adverte, mas também Ele diz para nós, como Ele disse para Pedro: lança a rede do lado direito. Ou seja, o que é que está fazendo você se sentir tão mal? Qual é a área da tua vida que não prospera? Porque hoje o Senhor quer nos restaurar, amém, irmãos? O Senhor quer nos restaurar. Não é amanhã, é hoje. Se você está aqui, você não está aqui por acaso. Porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai, ninguém ia a Ele se o Pai não enviasse. Então você não está aqui à toa. Talvez você acha que, eu não tinha coisa melhor, sei lá. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus, ela é muito clara, muito clara. Ninguém vai ao Pai, ninguém ia a Cristo se o Pai não enviasse. Então, Deus, o Senhor, quer nos restaurar e quer nos restaurar hoje. Agora, como é que Ele me restaura e o que eu tenho que fazer depois disso? Eu simplesmente tenho que ter zelo e obedecer a sua palavra. Amém? Fique em pé no seu lugar. Os teus olhos.